Alô, meus amigos e minhas amigas que se ligam nas redes sociais do canal Mais Esportes. Nós estamos chegando com mais um Cada Um no Seu Quadrado, sempre para Jaguar Land Rover Top Car. Você já conhece a nova loja da Top Car aqui em Chapecó? Fica pertinho do Shopping Pátio Chapecó. Conheça, você vai se surpreender. E hoje, na parceria aqui da Top Car, nós temos um grande convidado. O homem faz gol demais, é sucesso na internet. Sandro Sotile, seja bem-vindo ao nosso Cada Um no Seu Quadrado. Olá, pessoal. Prazer enorme participar do programa de vocês. Me acordaram cedo hoje, né? Mas, graças a Deus, todo mundo bem. Aqui no Rio Grande do Sul, hoje, friozinho, bacana. É um frio gostoso, aquele frio seco. E contar um pouco da minha história para vocês, para todos os seguidores da página. Feliz de poder participar mais uma vez pela primeira vez do programa de vocês aí. Perfeito. Comigo, Daniel Fazolin, também o Marcelo Barella. Ô, Sandro, para a gente começar, tu iniciou em 93 no Ipiranga de Erechim, nosso glorioso Canarinho, time da minha cidade, onde eu também nasci. E olha, a partir disso conquistou Gauchão, conquistou Campeonato Brasileiro, mais de 110 gols no Campeonato Gaúcho. Tu fazia gol pra caramba, hein, Sandro? Olha, hoje, olhando para trás, dizer que é uma linda história, né? Como tu mesmo falaste, Rangel, foi o difícil do começo. Eu digo, todo o começo tem as dificuldades, eu acho, em qualquer profissão, né? E eu, como jogador também, eu saí no município de Rondinha, aí tive 3 anos no seminário e já fui para o Ipiranga meio tarde, fui com 18 para 19 anos fazer teste nos juniores. Então, hoje, se a gente pegar jogadores, vamos pegar assim, um exemplo mais claro, no Santos, um jogador com 16 para 17 anos já fez gol na Libertadores, né? Pois é. Então, para os parâmetros de hoje, com 18 para 19 anos, é bastante tarde. Mas nunca é tarde para começar um sonho, né? Então, eu fui fazer teste no Ipiranga de Erechim com 18 para 19 anos, fui aprovado, assim, no primeiro teste. E, na verdade, quando a gente entra nos juniores, a gente nunca sabe o que virão pela frente. Eu acho que é um período de transição muito complicado, assim, para o ser humano, né? 17, 18 anos. Tem muitos fatores que podem influenciar positivamente ou negativamente na tua escolha como profissão. E o esporte é uma dessas escolhas, principalmente no futebol. E eu, graças a Deus, tinha aquele sonho de criança de ser jogador de futebol profissional. Então, eu acho que isso me alimentava muito para eu passar por tantas dificuldades. No começo, eu morava embaixo da arquibancada, lá no Ipiranga, junto com outros jogadores. Nós mesmos fazíamos a nossa comida, por exemplo, a gente às vezes treinava de manhã, 2 jogadores não treinavam e ficavam fazendo a comida. Então, além de treinar, a gente tinha a fazer o almoço, principalmente. E à noite a gente organizava a janta. Então, era uma dificuldade, mas em nenhum momento, assim, eu pensei, pô, eu não quero, não é isso que eu quero, porque eu pensava, assim, em fazer um gol no Campeonato Gaúcho, aparecer no jornal, me ver na televisão. Então, isso era meu sonho. E com o tempo as coisas foram acontecendo e, graças a Deus, tenho uma carreira vitoriosa aqui no Rio Grande do Sul, principalmente. Eu joguei na China e no México também, joguei 3 anos no México, 1 ano e meio na China. Então, assim, hoje, claro que as redes sociais facilitam muito, mas ter esse reconhecimento, assim, de todo o povo gaúcho, principalmente, que mora daqui, quando falo do Sandro Sotile, todo mundo lembra do goleador, hoje muito mais nas redes sociais, mas muito feliz, assim, pela essa história, por a maneira que foi acontecendo a minha trajetória como jogador. Sandro, obrigado por estar participando com a gente, é um prazer estar falando com você, principalmente porque seus posts, eles viralizam e eles acabam girando o mundo aí através dos grupos do WhatsApp. Então, se o pessoal não te conheceu jogando, te conheceu na rede social, isso é bem legal.
Parabéns aí pela iniciativa. Olha só, você falou aí de um tempo em que você fez o teste com 19 anos praticamente. Queria que você falasse, você que acompanha o futebol agora, onde que se você acha que o futebol perdeu uma certa magia, se esse profissionalismo de hoje ele fez com que a parte lúdica do futebol ela ficasse realmente lá para trás. Como é que você está vendo o momento do futebol atual, em relação à base, em relação ao profissionalismo nos times profissionais? Como é que você vê isso, essa perda da proximidade com o torcedor? Na verdade, tem as duas coisas. Eu acho assim que o futebol, eu acho que ele se profissionalizou bem, foi importante, teve uma evolução grande em todos os aspectos. Principalmente, assim, eu digo assim, para um cara que sai do interior e para chegar num time grande, eu acho que assim, o acompanhamento hoje, todos os clubes praticamente, pegar Chapecoense, Piranga de Erechim, Juventude, enfim, os times um pouco melhor estruturados, eles se dão um suporte melhor. Eu digo assim, desde nutricionista, desde psicólogo, desde de formação, assim, daqui a pouco dar uma entrevista, da forma de se comportar. Eu acho que essa evolução, assim, a organização fora o futebol evoluiu bastante e para o lado positivo. Mas, como tu mesmo falou, às vezes a gente perdeu um pouco a essência do futebol, né? Hoje, eu não digo que a gente virou robô, né, do futebol, mas sou muito assim doutrinado para fazer aquilo. Hoje se perdeu a característica principal do nosso jogador, principalmente brasileiro, que é a qualidade individual. Hoje, a maioria dos clubes, dos times, primeiro é a parte tática, né? A física, a tática, e depois vem a qualidade, daqui a pouco, do jogador. Às vezes o jogador é acima da média, mas às vezes ele não consegue fazer uma função pro treinador e aí acaba escanteado. E eu, ontem, assistindo os jogos da Libertadores, alguma comemoração que me chamou a atenção lá do Patrick, botou uma máscara. Cara, isso aí eu acho que tomou o cartão amarelo, cara, mas isso aí é uma coisa bonita no futebol, né? As dancinhas, as comemorações. Tá muito engessado isso, né? Virou uma coisa assim que, não pode fazer isso, não pode subir a tela, é perigoso. Cara, perigoso é tudo na vida, né? O cara sai na rua e coisa. Então, acho que esse momento do gol, eu acho que o torcedor quer sentir esse calor, fazer uma coisa diferente. O cara fez o gol, o que vai acontecer? Vai dançar, vai pular, não sei, vai tirar a camisa. Cara, isso aí eu acho que tinha que liberar um pouco mais, ficou muito, qualquer coisinha hoje joga suspensão, tem VAR, não sei o quê. Então, acho que isso ficou meio chato, né, cara? Porque, assim, o torcedor quer, por mais que ele goste da modernidade, coisa, mas ele quer aquela comemoração raiz, que o torcedor vai ao alambrado, aquele faz uma dancinha. Então, acho que essa parte aí a gente perdeu um pouco. Eu acho que não ia danificar o futebol. Podia acontecer algumas coisas, por exemplo, daqui a pouco o torcedor invadiu o campo. Não vai, dificilmente vai acontecer. Eu acho que em todas as profissões tem seus limites e coisa. Então, eu acho que ficou um pouco chato. Sandrão, você sabe, né? Eu sou um grande fã seu, o grande alemão matador do futebol gaúcho. Só deixa eu falar. Eu entrevistei essa semana aqui. Os caras acham que eu sou alemão, cara. Eu sou sutil, eu sou italiano, né? Os caras eu digo porque o apelido alemão matador tu ganhou em função da artilharia que tu teve no teu histórico no futebol gaúcho. E acho que pouca gente te chama de alemão matador ainda. Primeiro, eu queria te dar os parabéns por essa tua autenticidade. É difícil a gente entender que o boleiro em si, depois que ele sai do campo, a maioria acaba sumindo, né? E você foi ao contrário, né? Essa tua exposição nas redes sociais, essa característica desse linguajar que a gente tem, que é tão característico nosso aqui do sul do Brasil, faz com que você tenha essa legião enorme de fãs. Mas o foco é outro. Eu queria te fazer uma pergunta, que você contasse para nós uma história, daquelas histórias que vocês contam na roda dos boleiros, uma história engraçada que aconteceu contigo aí no futebol. Cara, são várias histórias, assim, né? Mas uma que me chamou muita atenção, cara,
Aí em 98 nós estávamos no Juventude, e aí nós tinha sempre tem aquele boleiro, cara, quer dizer que é mais pegador que o outro, né, cara? Né? Que é mais paquerador, enfim, tal, isso E o Renato Gaúcho aí, né? Não, esse, cara, eu não sei, mas esse aí foi acima da média, né? Mas aí a gente tinha acabado de ser campeão gaúcho, cara. Imagina, o Juventude, a única vez que foi campeão gaúcho foi em 98, e aí depois nós já tinha a sequência do Campeonato Brasileiro. E naquela semana aí, que entre as campeão gaúcho e até a estreia do brasileiro, imagina, foi uma semana de festa, né, cara? Caxias do Sul título inédito para o Juventude, campeão invicto. E todo dia, o nosso treino era marcado às 4 horas, chegava lá um ramalhete de flores para um tal jogador, cara. Todo dia chegava. O treino era 4 horas, batia lá o cara da floricultura lá, o jogador tal. Tem um ramalhete de flores para ti aqui. Beleza. No outro dia vinha outro ramalhete com uma caixa de bombom. No outro dia com um vinho. E o nosso capitão era o Flávio Campos. Daí ele falou, não, mas aí ele pegou o nome da floricultura. Não, mas eu conheço o dono dessa floricultura aí. Eu quero saber quem que é a louca que está mandando todo dia flores para o jogador, tal, mas mandar uma vez, tudo bem, mas todo dia. E o cara, para se achar espertão, o cara foi lá, esse jogador que recebia as flores, foi lá, falou para o cara da floricultura, pagou, toda semana, tu me entrega para mim flores e bombom. Um dia era bombom, outro dia era champanhe, outro dia não sei o que, era pé de moleque, não sei o que. Todo dia o cara mesmo, você mandava flores para ele mesmo, cara. Acredita isso, para dizer que ele era pegador. Aí, aquele famoso Miguel, né? Famoso Miguel. Eu acho que no mundo do rádio, Sandro, tem gente que também faz isso, hein? Não vou dizer que tá aqui, não vou dizer que tá aqui, mas tem gente. Não pode me entregar, não, Fazolin. A tentativa é livre, né? A tenteada é livre, né? Ô, Sotile, e como é que foi para ti aí, cara do interior, fazia gol pra caramba do Rio Grande do Sul, ir pro México, ir pra China, jogar futebol por lá? Como é que foram os perrengues lá? Na China foi muito complicado, né? Complicado não dizer, mas assim, eu fui no ano 2000, primeiro ano fui 2000, depois voltei em 2002, mas na verdade eu fui desbravar a China, né? Na verdade, 2000 era bem diferente do que é hoje a China. Hoje, naquela época já era uma potência, hoje muito mais, né? E hoje tem uma abertura bem maior. E nem se compara o salário que os jogadores ganham hoje do que nós ganhávamos naquela época. Já era bom, mas não se compara ao salário de hoje. Mas eu digo assim que é uma mudança radical assim em termos de idioma, de costume principalmente, né? Mas assim eu me sentia realizado porque era a primeira vez que eu saía fora do país jogar num outro país, né? Então acho que tem algumas etapas do jogador que são importantes, que assim que se você for começar a pontuar, o que tu quer ser? Eu quero ser profissional. Depois eu quero ser campeão gaúcho. Depois eu quero jogar o Campeonato Brasileiro. Depois eu quero jogar fora do país. Depois eu gostaria de jogar na seleção. Então, essa etapa aí de ter ido principalmente na China, para mim foi uma realização de uma etapa. Claro que eu nunca imaginava que tivesse essa oportunidade de jogar na China. E lá é completamente tudo diferente, né? O idioma, a maneira deles... Entendeu falar mandarim ou não? Cara, algumas palavras durante o tempo que a gente vai ficando lá, a gente vai pegando. Mas eu nunca me interessei para aprender o mandarim e tal. Mas daí falavam algumas palavras em inglês, um pouco português, um pouco no gesto lá, e aí se virava, né? Porque eu digo assim, a única linguajar que os caras entendem fora é o cara ter dinheiro no bolso. E com dinheiro no bolso, todo mundo se vira, né, cara? Agora, pelado não vai conseguir fazer nada, né? Aí, tu ia no mercado lá, pegava as coisas no mercadinho lá, pagava e tranquilo, né? Agora, se o cara não tem... às vezes, nós tínhamos tradutor, né? Mas eu digo assim, para o cara andar na rua falando lá que nem eles falam o mandarim e o inglês, e o meu inglês era algumas palavras somente, então a dificuldade ia ser grande.
Mas não tive problema, não. Sempre a gente dá um jeito aí de... Qualquer coisa, a gente ia num barzinho, tomava uma cerveja, daí começava a falar o mandarim junto, estava tudo. Ô, Sandro, me explica aí como é que começou essa febre da rede social. Onde foi o start que você ganhou notoriedade que nacional, né? Acontece alguma coisa no Sul, sempre tem um comentário na rede social do Sandro Sutilli. Conta pra gente aí como começou e como você fomentou isso depois. Ô, Daniel, eu acho que uma coisa assim, muito bacana, cara, assim, por exemplo, eu moro em Passo Fundo aqui, e daí uma vez o pessoal aqui da universidade aqui de Passo Fundo pediu para eu e o Bruno ir dar uma palestra para o pessoal de publicidade e propaganda. E nós já estávamos estourados nas redes sociais, assim, em termos de seguidores e tal. E aí eu falei para o Bruno, o pessoal da faculdade aqui quer que a gente vá lá dar uma palestra sobre publicidade e propaganda. Ele falou, olhou para mim, Sandro, o que nós vamos falar, cara? Tu é jogador e eu sou veterinário. O que nós vamos falar para os caras que estão cursando lá a faculdade lá para fazer publicidade? Cara, vamos contar a nossa história, né? Como aconteceu, né? Como está indo, tal. E, na verdade, como aconteceu, cara? Uma coisa muito, muito legal, assim. Começou em 2014, por aí, começo de 2014. O Bruno que foi o criador da página. O Bruno era um estudante de veterinária em Ijuí, e ele queria falar sobre futebol gaúcho, sobre a cultura do nosso interior aqui, alguns... bailão, a nossa cultura dos campos, na mesa de bergamota, roseta, quero, enfim, fazer uns memes sobre isso. Aí ele pensou, quem eu posso pegar uma pessoa que tenha nome e eu possa colocar as minhas ideias. Uhum. Porque ele pensou, se eu colocar Bruno, ninguém conhece quem é o Bruno. Aí ele começou a pensar em algumas personalidades aqui do nosso interior, pensou no Paulo Baier, pensou no Badico, pensou no Adão, enfim, outras, Paulo Gaúcho. E ele pensou, não, o cara certo é o Sandro Sutilli. Já foi goleador, é campeão gaúcho, e aí eu estava parando de jogar em 2014. Gosto de bailão, é aquele linguajar meio do interior, tal. Então ele começou a criar um perfil fake sobre a minha pessoa, a minha figura. E na época foi só pelo Twitter. Na época eu tinha o Twitter e tal. E aí começou, dando muitos, foi bem na época que eu parei, tal, e começou a dar muitos seguidores. E o povo achava que era tu, né? E daí passou aí uma semana, aí começou com 10 mil seguidores, depois foi bem na época que eu parei naquela semana lá, aumentou já para 30 mil seguidores, 50, e claro, eu digo assim, tu ter seguidores hoje nas redes sociais é importante, mas tu tem que produzir conteúdo para que tenha esse engajamento, né? Então, assim, e foi aumentando porque o Bruno produzia conteúdos interessantes que as pessoas queriam ouvir. E uma das coisas que ele me falou, uma vez ele estava meio descorneado, ele estava com 17, 18 anos, né? Ele foi num bailão lá no interior de Santa Rosa, e era o São Marino que estava tocando. E aí foi bem na época da música, do copo de cerveja, tal. Aí ele começou no Twitter, chegou em casa aí com umas meia-noite, 1h, já meio amado, vou entrar no Twitter aqui, vou botar. Aí daí meteu lá, fui no bailão e me ajuda a complementar essa música. Aí ele botava um copo de cerveja, daí os pessoal lá, não sei o que, garçom. Então isso as pessoas começaram a interagir bastante, né? Então ele falou, então eu tenho que fazer uma coisa diferente para agradar o público e eles também se sentir importante no processo e ter esse engajamento. Então aí começou, depois teve mais seguidores. E aí eu fiz um jogo de despedida em Sarandi, aí eu convidei ele. Daí, desculpa, aí eu fiz o perfil, não sei o quê, do teu nome, tu quer que eu pare, quer que continue? Cara, para mim, eu não tinha essa notoriedade que tem hoje, né? Cara, para mim não tem problema nenhum, tranquilo, tu sabe que eu sou um cara casado, também não quero expor muito minha família, mas pode brincar do jeito que for, a minha esposa também entende completamente, porque é muito brincadeira, tal. Ele falou, não, então eu vou continuar. Beleza, aí jogamos futebol,
E daí ele falou, não, vou criar uma página no Facebook. No Facebook. Daí ele começou no Facebook. Beleza, daí nós começamos a falar muito de produtos que são nossos aqui, por exemplo, a cerveja polar, algumas outras coisas. Daí, com o tempo, algumas pessoas falaram, não, mas quanto vocês estão ganhando para falar da cerveja? Eu falei, não estamos ganhando nada. Daí umas agências começaram a falar, não, Sandro, tudo isso tem valor. Olha quantos seguidores vocês têm, isso, aquilo, tal. E aí a gente foi começando a entrar em contato com várias agências, enfim, e diretamente com as pessoas que a gente conhecia, e a gente começou a rentabilizar isso, através de apoiadores, de pessoas que gostariam de estar junto com nós. E aí foi crescendo, aí depois, com o tempo, a gente... o pessoal queria a minha presença numa festa. Daí, nós vendíamos a nossa presença. Mas então vamos criar a nossa festa. Chile Festa. A gente era parceiro de sertanejo, e foi crescendo. A gente fez um monte de ações assim, antes da pandemia aí, e aí a proximidade que a gente tinha também com os jogadores da dupla Grenal foram importantes, porque daí a gente fazia jogos no interior, convidava o Gaberu, Perdigão, Arilson, Carlos Miguel, aí fazia jogos à noite, fazia uma janta, sei lá, alguma coisa, e depois, após um bailão, sei lá, alguma coisa assim. Então foi incorporando muita coisa positiva, assim, sem a gente se preocupar, ter um cronograma, assim, tem que fazer dessa maneira. Não, é uma coisa bem simples, e eu acho que o que representa isso tem as duas formas. A minha forma, eu acho, eu digo assim, fora das redes sociais, o atendimento, a atenção que eu tenho, tento dar o máximo para as pessoas, e o conteúdo que o Bruno, que produz, faz todo o conteúdo das coisas que são o engajamento. Mas, assim, eu digo assim que é uma das páginas da região sul aqui, o que tem mais engajamento, assim, tem página que tem mais seguidores, mas não tem tanto engajamento, assim, que a nossa tem, porque as pessoas ficam esperando que o Chile possa, nas redes sociais, quando acontece um jogo, alguma coisa do nosso interior, principalmente aqui do estado, né? Então, por isso que eu acho que é esse sucesso, né? Essa coisa simples que a gente fez, sem aquele compromisso, assim, bater alguma coisa. O Bruno fala, não, colocar coisa por colocar alguma coisa que está acontecendo, enfim. Então, por isso que está sendo Sandro, tá muito legal. Assim, fala para a gente um pouco aqui da tua passagem aqui pela Chapecoense em 2010. Cara, foi muito curta, na verdade, né? Foram 4 jogos. Eu estava jogando no Pelotas, 4 jogos, acho que não vi nem gol. E daí nós classificamos, foram 6 jogos. Alguns fiquei no banco, outros cheguei já meio tarde. E aí nós jogamos o jogo para subir para a Série B, empatamos em casa na época, era Ituiutaba, empatamos 1-1 em casa, e aí lá nós empatamos 0-0, aí pelo gol qualificado passou Ituiutaba. Senão aquele ano a gente ia conseguir o acesso. Aí no ano seguinte a Chapecoense começou uma trajetória muito bacana aí que na verdade nos orgulha todos nós, né? Principalmente aqui, nós consideramos aqui no Rio Grande do Sul Chapecó como parte do Rio Grande do Sul, né? Porque pela proximidade tem muitos gaúchos, enfim, é um povo muito acolhedor. E a gente percebe, né, Sandro, esse carinho que você tem pela nossa cidade aqui, porque frequentemente a gente vê o nome de Chapecó nas suas redes sociais, né? Na verdade, a gente tinha a parceria aí com o Chopp Dala de Chapecó, tem um pessoal aí da nossa casa, enfim, pessoas que nos acolheram super bem toda vez que a gente foi a Chapecó para alguns eventos, enfim, e essa afinidade, né, que o povo, eu digo assim, o mesmo, faz parte do estado, Santa Catarina, como Rio Grande do Sul, é muito próximo, né, então é uma cidade assim, acolhedora, gostosa de ir para Chapecó, sentar num barzinho na avenida e tomar uma cervejinha. Então, um povo que te acolhe da melhor maneira possível, né? E é uma cidade para frente, né? Assim,
tu entrou em Chapecó, cara, pô, aqui tu sente que é uma cidade diferente, né? Uma cidade que é para frente, que vai crescer muito, enfim. Mas tem aquele lado do calor humano, né? Que isso aí é diferente. Eu vivi em outros países, cara, que nem o calor humano aqui da nossa região do Sul, principalmente aqui no Brasil, não existe, cara. Esse acolhimento, essa parceria. Se tu não tem dinheiro hoje, o teu parceiro vai pagar, e assim vai, né? Essa coisa de irmandade, eu acho que aqui no Brasil é muito diferente de outros países. Para a gente fechar, Sandro, fala aí sobre um jogo inesquecível da tua carreira desde 93 até 2014. Cara, são vários, assim, né, cara? Mas, assim, um jogo que marcou para mim bastante foi um pouco do futebol gaúcho. Eu fiz 111 gols no futebol gaúcho, sou orgulhador da história do futebol gaúcho. E tudo isso foi um começo, cara. Eu lembro que eu jogava pelo Ipiranga de Erechim, isso no ano 96. Olha só, o Tite era nosso treinador no começo do campeonato. O Tite hoje é treinador da seleção. Ele foi mandado embora do Ipiranga de Erechim. Uhum. Aí assumiu o Guilherme Maculha, faltava 2 jogos, nós classificamos para um quadrangular final, e eu estava aí subindo, jogava um pouquinho, tal. E num jogo que a gente teve contra o Internacional, num jogo num quadrangular, poderia nos dar a condição de chegar numa final do campeonato pelo Ipiranga de Erechim. E eu até lá era reserva do Cook, e o Cook na sexta-feira foi pescar de manhã, quando tinha folga, no Pesque Parque, e acabou se atrasando e não chegando para o treino. Daí o Guilherme Maculha me botou no treino, o time titular, e eu fui muito bem no treino. E aí no sábado concentramos e eu achei, vai jogar o Cook. Ele falou, não, o time treinou bem, vai jogar o Santos Sotile. Beleza. Entrei no jogo contra o Inter e a gente acabou ganhando do Internacional por 2-1. E eu fiz o segundo gol, o gol da vitória. Então ali praticamente me abriu as portas, né, assim, para o Brasil. Na época tinha o gol do Fantástico, eu lembro que foi quase um gol do Fantástico. E naquele dia a gente tirou o Inter da disputa da final. Então foi um jogo assim que deu uma repercussão ruim para o Inter, mas para o lado do Ipiranga e para mim deu muito. Então assim, o primeiro gol com certeza dessa trajetória que eu tive no futebol gaúcho foi mais ou menos desses moldes aí, me marcou muito, porque foi o primeiro. Imagina, outro dia estava na capa do jornal, da televisão, aí começava a história do Santos Sotile. Para a gente fechar, talvez tu não tenha resposta, mas qual que é, talvez, o segredo de fazer tanto gol? Porque 111 gols no campeonato é coisa pra caramba, hein? Olha, Angel, eu acho assim, cara, primeiro o desejo de querer vencer. E eu sempre tive essa ambição, assim, cara, como eu perdi um pouco eu digo assim, do tempo, da categoria de base, coisa, eu vou ter que me superar agora que eu tô aqui dentro. É muito treino, cara, muito treino, assim, se eu não sabia cabecear, eu vou ter que treinar após o treinamento, cabeceio, chute com a esquerda, com a direita. E o centroavante, na verdade, é quase uma profissão, uma posição igual ao goleiro. Tu tem que treinar o específico. Essa bola veio de direita, veio a meia altura. Quanto mais tu treinar, eu acho que tu vai se sentir mais seguro durante o jogo. Então, eu acho assim, resumindo um pouco assim, foi muito treinamento. Assim, eu queria ser sempre o melhor na minha posição. Eu queria ser goleador, eu ficava chateado, mesmo o time ganhando, eu tinha que fazer o gol. Então, assim, eu me cobrava muito para ser o melhor. Por isso, acho que dedicação, foco naquilo que eu queria naquele momento. Eu acho que o resultado foi consequência disso tudo. Tá aí, então, legal. Sandro Sotigol, obrigado por participar do nosso Cada Um no Seu Quadrado. Valeu, gurizada. Um grande abraço aí. E quem quiser curtir lá a página do Sandro Sotigol, entra lá no Facebook ou no... Grande abraço aí, gurizada. Com certeza. Sempre para Jaguarland Rover Top Car, que fica ali pertinho do Shopping Pátio Chapecó. Vá conhecer, você vai se surpreender. E agora, aqui no off, Sandro Sotile vai escolher qual carro ele quer da Jaguarland Rover Top Car. Um abraço a todos, até a próxima semana.